Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou Débora e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as plantas, esses recursos naturais importantíssimos. Caso vocês não lembrem, recursos naturais são elementos da natureza que nós, seres humanos, utilizamos para suprir as nossas necessidades, como abrigo, alimentação, produção de energia e de materiais. As plantas nos fornecem muitas coisas e nós as utilizamos ou seus produtos todos os dias. Por isso, são recursos naturais importantíssimos para a nossa sobrevivência. Vamos ver o porquê? Primeiramente, vamos ver algumas características gerais sobre as plantas. Os seres vivos são divididos em 5 grandes reinos, de acordo com as características que eles têm em comum. As plantas são seres pluricelulares, ou seja, formados por várias células. Além disso, são autotróficos, capazes de produzir o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese, que estudaremos mais lá na frente. Então, por terem essas características, as plantas são agrupadas em um reino. Você sabia que as plantas também possuem órgãos? Isso mesmo, as partes das plantas são chamadas de órgãos e cada uma delas tem uma função diferente para a sobrevivência dos vegetais. Vamos falar um pouco sobre os principais órgãos da planta. Raízes. As raízes são responsáveis por fixar a planta no solo ou outro substrato que ela possa crescer. As orquídeas, por exemplo, ficam fixadas no topo de outras plantas. São as raízes que realizam a absorção da água e dos sais minerais para a planta. Caule. O caule tem a função de sustentar a planta e transportar a água, açúcares e nutrientes para as diversas partes da planta. Existem vários tipos de caule. Alguns são grandes e fortes, como o tronco da samaúma. Outros caules crescem se arrastando pelo chão, como o caule da grama. Folhas. As folhas são responsáveis por fazer a fotossíntese da planta e também a sua respiração. Flores. As flores são folhas modificadas e servem para a reprodução das plantas. As flores podem ser leves e pequenas para que a polinização ocorra pelo vento, ou ainda grandes, coloridas e cheirosas para atrair animais polinizadores. Frutos. Os frutos servem para proteger as sementes até que elas estejam prontas para germinar. Alguns frutos são secos e se abrem sozinhos, liberando a semente no solo. Outros frutos são doces e suculentos. Esses precisam da ajuda dos animais, que os comem e liberam a semente no solo. Sementes. As sementes são responsáveis por gerar uma nova planta. É através dela que ocorre o reflorestamento. Algumas sementes são dispersadas pelo vento, outras precisam ser carregadas pelos animais. Nem todas as plantas possuem todos os órgãos. Por isso, as plantas também recebem classificações diferentes. Briófitas. Esse é o grupo das plantas mais simples. As briófitas não possuem órgãos verdadeiros. São muito pequenas e precisam viver em ambientes muito úmidos para sobreviverem. Também utilizam a água para a reprodução. Foram as primeiras plantas que surgiram na natureza. Podemos dar como exemplo os musgos, que crescem nas calçadas, muros, pedras na beira dos rios e em tronco de árvores. Pteridófitas. Essas plantas já são um pouco mais complexas. Elas apresentam raiz, caule e folhas. São plantas muito antigas. Existem na Terra desde o tempo dos dinossauros. Também precisam da água para sua reprodução. Essas plantas são representadas pelas samambaias e xaxins. Você sabia que os xaxins correm risco de extinção? Por esse motivo, seu corte é proibido. Gimnospermas. Essas plantas possuem tamanhos muito grandes. Apresentam raiz, caules, folhas, sementes e estróbilos. Os estróbilos possuem a mesma função das flores, porém não possuem pétalas, mas sim um formato de cone. Sua textura parece muito com madeira, como as pinhas.
Alguns exemplos de gimnosperma são os pinheiros e as araucárias, pinheiro brasileiro. Angiospermas são as plantas complexas. Essas apresentam raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Podem ser de diversos tamanhos e adaptadas a muitos ambientes. O açaí e o guaraná são 2 exemplos de plantas desse grupo. A biodiversidade é um conjunto de diferentes seres vivos que existe em um determinado local. As plantas são seres de muita biodiversidade. Só no Brasil existem cerca de 46 mil espécies de plantas, sendo que dessas há cerca de 14 mil plantas com sementes localizadas na floresta amazônica. Dessa forma, podemos perceber quanta biodiversidade existe tanto na Amazônia quanto nos diferentes biomas brasileiros. Você já parou para pensar na importância das plantas para a natureza e em todas as funções que a planta possui? A primeira importância está ligada à fotossíntese, um processo que eu já comentei com vocês lá no início da nossa conversa. Agora vamos entender como ele funciona e por que dele ser tão importante. Todas as partes de uma planta que são verdes possuem um pigmento, uma espécie de tinta natural chamado clorofila, especialmente nas suas folhas. Esse pigmento captura a luz do sol, que é misturada com o gás carbônico e a água, que também são capturados pela planta. A planta, então, utiliza o gás carbônico e a água, além da energia da luz solar, para produzir a glicose, um tipo de açúcar que fornece energia para que ela possa crescer e se desenvolver. Esse açúcar também alimenta outros seres vivos, como os animais que se alimentam das plantas. Ainda nesse processo sobra o gás oxigênio, que a planta libera para a atmosfera. O processo da fotossíntese é um dos mais importantes para a manutenção do equilíbrio da natureza, pois além de produzir o alimento para a cadeia alimentar, também recicla os componentes do ar, retirando o gás carbônico e adicionando oxigênio à atmosfera. O gás carbônico, apesar de importante para a fotossíntese, quando está em grandes quantidades, agrava o aquecimento global, colocando em risco o equilíbrio do planeta. Ele é gerado naturalmente pela respiração dos seres vivos, mas a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o carvão mineral, e a queima das florestas liberam quantidades muito grandes desse gás, tornando-o prejudicial. Além disso, as plantas também ajudam a preservar o solo, evitando a erosão, que é o desgaste do solo, mantendo-o no lugar e com muitos nutrientes. Esse é um dos motivos pelos quais é muito importante a preservação das matas ciliares. As raízes das árvores ajudam a manter as margens dos rios protegidas. As árvores também ajudam a garantir a biodiversidade do ambiente, seja pela variedade de espécies de vegetais, como pela variedade de espécies de animais e outros seres vivos, que buscam as árvores para se alimentar de seus frutos, folhas, flores e sementes, ou ainda para se abrigar em seus galhos ou troncos. Além das importâncias já citadas, as plantas são importantes para os seres humanos por outros motivos. Vamos descobrir quais são? Nas cidades, as árvores são ótimas, pois produzem sombras, protegem contra ventos mais fortes, absorvem uma parte dos raios solares, reduzem os ruídos e, dessa forma, mantêm a cidade um local mais agradável. Isso porque as árvores ajudam a reduzir a sensação térmica, deixando os locais mais frescos e arejados, além de serem muito utilizadas para embelezar os locais. Quem não gosta de sentar embaixo de uma árvore e ler um livro ou conversar com os amigos? As plantas também fornecem muitos alimentos para nós. Frutos como o açaí, guaraná araçá, ou sementes como as sementes do cacau e da castanha do Pará, ou ainda os troncos, como o palmito pupunha, são alguns dos exemplos de partes das plantas que são utilizadas como fontes de alimentos. Muitas plantas também possuem propriedades medicinais, por isso é muito comum que a gente tome um chazinho quando não estamos nos sentindo muito bem, ou ainda utilizemos emplastos e pomadas feitas em casa à base de plantas.
Há ainda medicamentos que compramos nas farmácias e que são produzidos à base de plantas. Capim-santo e cumaru são exemplos de plantas com propriedades medicinais. Além disso, muitas plantas possuem valor comercial, pois a partir delas, outros produtos podem ser fabricados. Um bom exemplo é a seringueira, que a partir de sua seiva, o látex, pode ser produzida a borracha. Diversos outros produtos podem ser feitos a partir dos vegetais. Vamos ver alguns deles. O papel é produzido a partir da celulose, um açúcar que existe na célula das plantas. A madeira é muito utilizada para a construção. É muito importante observar quais são as espécies de árvores que podem ser cortadas, para que não se coloque em risco de extinção nenhuma espécie nativa. Alguns tecidos, como o algodão, são produzidos através de fibras vegetais. A juta é outro exemplo. A borracha é feita através do látex da seringueira. Muitos cosméticos também são produzidos através de extratos vegetais, assim como alguns medicamentos. Por todos esses motivos, manter as florestas protegidas é muito importante para preservar o planeta. Você já parou para pensar que quando acontece isso, também está acontecendo o aumento da poluição no ar por conta dos gases poluentes. A perda na variedade de espécies, seja de espécies vegetais ou animais que dependem das plantas. A morte de muitos animais, principalmente nas queimadas. A perda de recursos de alimentos para nós e também para outros animais. Perda de recursos medicinais de plantas que muitas vezes ainda não foram nem estudadas. Perda de locais para que os animais façam seus ninhos e abrigos. Olha só quantas perdas ocorrem por conta da destruição das florestas. Você já tinha se dado conta disso? Olhe para essa imagem e reflita. Que sentimentos esse desenho traz para você? Cuidar das florestas e das plantas é dever de todos nós. Se cada um fizer a sua parte, seja para não haver desmatamento, seja plantando cada vez mais plantas nativas da região, nossas espécies estarão sempre bem conservadas e, assim, toda a diversidade será mantida. Além disso, quando cuidamos das plantas, também cuidamos do planeta, porque as plantas possuem muitas funções importantes para todos nós. E assim a gente finaliza mais uma aula. Até a próxima!